Dezembro de 2019. Descoberto o coronavírus, que gerou uma nova doença, a Covid-19. Em pouco tempo, o vírus ganhou o mundo, fez milhares de vítimas e colocou milhões de pessoas em quarentena. Barra Bonita, 14 de março de 2020. Prefeito Zequinha Risse cancela todas as atividades comemorativas ao aniversário de 137 anos de Barra Bonita. A partir da próxima terça-feira, dia 24 de março, nós decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Barra Bonita recebe aproximadamente 300 mil turistas no ano. São pessoas que vêm para fazer o passeio de navios, visitar nossos pontos turísticos e, nos últimos anos, para participar de grandes festas como o Réveillon, Barra Magia e o famoso Barra Rock Fest. 9 de abril de 2020. Primeira morte registrada em Barra Bonita pela Covid. Uma mulher de 58 anos de idade. A saúde em estado de alerta. A corrida é para oferecer atendimento digno a toda a população. Um trabalho que nunca mais parou. Durante todo esse período, a administração ela fez grandes investimentos, né, no combate à Covid-19. Para você ter uma ideia, a gente estruturou, né, o posto da Nova Barra, contratando 3 médicos para atender integralmente, de segunda a segunda, casos de Covid-19. Contratamos também uma médica pediatra, que ela atende no posto do Sonho Nosso, né, para casos sintomáticos infantis. Além disso, nós estruturamos o Hospital São José. Já iniciamos essa estruturação no mês de abril, né, de 2020, com a aquisição de diversos equipamentos, né, necessários ao tratamento da Covid, como respiradores, bombas de infusão, monitores, aparelho de gasometria, uma série de insumos, né, necessários também, máscaras, luvas, né, enfim. Também fizemos investimentos na contratação de profissionais que atendem junto ao hospital 24 horas por dia, nos casos da Covid-19. Para se ter uma ideia, apenas no Hospital São José, o investimento público ele foi de cerca de R$2.800.000 nesses 12 meses. Tá? Então, a Covid realmente ela envolve uma série de recursos que são necessários para o tratamento, para o combate, que são muito caros, né? Então a municipalidade, né, entendendo esse momento, ela não vem medindo esforços, né, para realmente fazer esse investimento para que a gente possa superar todo esse período de pandemia. O primeiro trabalho que a gente fez foi treinar as equipes de saúde. Primeiro porque as pessoas tinham muito medo, segundo porque as pessoas tinham que treinar o uso dos EPIs, que são a máscara, o capote, gorro e todos os EPIs que a gente usa para o atendimento do Covid e treinar as pessoas em relação a seu emocional, a como lidar com o emocional e treinar como lidar com o paciente. Porque apesar de todo o medo e toda a situação, a gente sabe que nós não podemos discriminar nenhum paciente. E as equipes receberam isso muito bem, nós tivemos um apoio total da população e das equipes em relação a isso. Começamos num local pequeno, depois a gente passou para um local maior, porque imaginava que a demanda fosse maior, o que, graças a Deus, naquela época não aconteceu. O que mais a gente tinha dificuldade era na aquisição de equipamentos. E também nos EPIs, comprar EPI, comprar máscara, comprar luva, até hoje é muito difícil porque é muito caro. Mas o prefeito, a prefeitura, ela supriu todas as nossas necessidades. Então, na Barra nunca faltou EPI, nunca faltou medicamento nenhum. A equipe médica e de enfermagem, de serviço social, a equipe de fisioterapia,
As equipes são extremamente disponíveis, extremamente competentes, então a gente, tudo que foi pedido para a Prefeitura foi conseguido até hoje. Desde março de 2020, na realidade, com muito apoio, com protocolos, principalmente do pessoal, né, no caso da Prefeitura, tem nos dado um apoio desde o início. Isso fez com que nós nos preparássemos, e eu vou dizer para você, muito bem diante da situação da região toda aqui. Porque nós temos aqui inúmeros funcionários que trabalham em outros hospitais da região e eles falam que nós estamos muito bem preparados. A equipe de saúde de Barra Bonita trabalha desde o início da pandemia, dia e noite, todos os dias da semana e em ritmo acelerado. Oi, eu sou o Carlos Henrique, mais conhecido como Tio Kaique, ou Kaique, assim que o pessoal me conhece aqui em Barra Bonita, e eu tive Covid, né? Eu tomei todos os cuidados, máscara, viseira, fazer limpeza das coisas antes de entrar em casa, e sinceramente eu não sei como o vírus chegou aqui na minha casa, né? Chegou em mim, né? Eu tive sintomas dia 5 de março, me isolei de certa forma, dia 6 eu fiz o teste e deu positivo. Eu fiz todo o tratamento, né? No dia 8 mesmo eu já fui pro postinho, onde eu fui muito bem atendido pelo médico, pelas enfermeiras. Tomei todos os remédios rigorosamente do jeito que eles pediram. Infelizmente o meu quadro foi se agravando e eu fui voltando no posto, eles super preocupados comigo, sempre me dando força, me dando orientação. Ninguém acelerou o atendimento, eu tinha muitas dúvidas, todas as dúvidas foram tiradas com relação a remédio, com relação a sintoma, com relação a tudo que vocês podem imaginar. O atendimento do postinho comigo foi excepcional, foi o início de me salvar. Dia 16 de março, meu estado piorou bastante e aí eu fui até o hospital, onde eu fui internado. Todo mundo pensa no hospital de uma forma... eu aprendi a pensar diferente no hospital, eu deixei de ser, vamos dizer assim, de certa forma egoísta, de olhar no meu próprio umbigo quando eu estava no hospital, nesse período. Porque eu cheguei, tinha várias outras pessoas passando mal, o atendimento sim, demorou, tem que passar pela triagem, aguardar um médico. Mas aí, a partir do momento que o médico me atendeu e me colocou no soro e no antibiótico, isso era mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu vi que os médicos que ali estavam, as enfermeiras que ali estavam se desdobrando para poder atender todo mundo de uma forma, como que eu vou dizer assim, humana, porque tinha muita gente pior do que eu, e essas pessoas realmente precisavam de muito mais atenção que eu, e por isso da demora do atendimento. E depois eles começaram a me atender dessa forma, não porque eles não queriam, é porque não dava, era humanamente impossível, e eles estavam dando cambalhota lá dentro para nos atender. A equipe de atendimento é um espetáculo desde lá de baixo. Depois, quando eu fui internado, toda a equipe da ala da Covid, alguns eu conheço desde criança, gente, o que eles estão fazendo lá realmente é salvando vidas, né? A gente vê alguns até reclamando por alguma coisa, falo de pacientes, mas eu acho que eles não tinham a mesma noção que eu tinha, né? Que a gente estava lá para ser salvo. Eu fui salvo, né? Eu e minha família. Meu nome é Marieta, sou de Igaraçu do Tietê, testei positivo para o Covid no dia 13 de fevereiro. Precisei ser internada no dia 18 de fevereiro no Hospital e Maternidade São José. Lá permaneci por 10 dias, do dia 18 ao dia 27. Fui muito bem atendida por toda a equipe do hospital. Toda a equipe, desde a minha entrada no pronto-socorro até a minha internação e a minha permanência no hospital. Quero agradecer imensamente a todos do Hospital e Maternidade São José,
pelo carinho, pela dedicação, pelo comprometimento e pela responsabilidade que tiveram com a minha vida. Agradeço muito. Eu só tenho a agradecer o Hospital e Maternidade São José. A grande esperança é a vacina, para que a gente possa ter a maior parte da população imunizada e com isso cessar a pandemia. Enquanto isso, o que a gente espera é uma colaboração da população. Aquilo que a gente já vem repetindo por diversas vezes, a necessidade das pessoas se cuidarem, de manter os cuidados sanitários, o uso de máscara. Não custa, gente, sair de casa, coloca a máscara, ter os cuidados da higienização da mão, quando for possível, o distanciamento social. Então, essa é a única solução. O quadro que se pinta hoje, ele é muito grave. E não tem uma expectativa de curto prazo para isso melhorar, tá? É difícil fazer previsão, viu? Porque, na verdade, a gente não conhece como é que esse vírus vai se comportar ou como ele se comporta. É uma coisa nova. Então, a gente pode dizer para você, daqui 5 anos, o que foi que aconteceu. Previsão muito difícil de fazer. Porque a gente pode fazer uma comparação com outros vírus que são sazonais e que a gente tem contato. Tem outros coronavírus, mas a gente sabe que, por exemplo, o vírus influenza, ele tem uma sazonalidade. Então, em determinados momentos, ele passa a ser um pouco mais agressivo e um pouco menos agressivo, dependendo da fase das mutações. Eu acredito que o coronavírus deve evoluir assim. Ele teve uma mutação que fez com que as pessoas se contaminassem mais. E aparentemente, isso ainda não dá para se dizer, aparentemente os pacientes eles têm uma complicação um pouquinho maior do que na primeira fase da doença. Então essa mutação parece ser uma coisa um pouquinho diferente. A gente sabe que todos os vírus mudam, eles vão tendo mutações ao longo do tempo e a gente não tem como prever quais seriam essas mutações. O que a gente pode dizer, e que é uma coisa que é certa, é que a hora que a vacinação conseguir completar o ciclo aqui no Brasil e no mundo, 1 ano, 2 anos, 3, a gente pode ter realmente uma situação um pouco mais confortável, mas eu não acredito que esse vírus, eu e a comunidade científica, que esse vírus vai desaparecer. Não. A gente vai realmente ter que lidar com ele por um bom tempo, se não para o resto da vida. Ainda não sabemos ao certo os impactos causados pelo coronavírus. Não existem certezas. A única certeza é que teremos um mundo antes e depois da Covid-19.